Boa noite, estamos ao vivo. Aos amigos internautas da rádio, da Rede Amigo Espírita, da Comunidade Espírita Seara de Luz de Vilac. Começa agora mais uma transmissão na página da Seara de Luz de Vilac e nos canais da Rai TV, da Rede Amigo Espírita. O nosso convidado é um irmão muito querido, é o Sérgio Thyssen, do Rio de Janeiro, professor de medicina, cardiologista, físico e expositor espírita. Vamos chamar o Sérgio. Boa noite, Sérgio. Seja bem-vindo. Boa noite, Vanderlei. Que coisa boa nós podermos nos encontrar, mesmo que assim, não é? Porque da última vez estávamos presencialmente na casa, no Seara de Luz, em Vilac, e estamos dando boa noite também a todos os amigos que vão participar do nosso estudo esta noite. É uma alegria muito grande poder estar com vocês todos e com a proposta de estudarmos sobre pensamento e saúde. Boa noite a todos. E o nosso boa noite também vai para o pessoal das casas Coirmãs de Birigui, Ricardo Cabral, do Allan Kardec e outras casas que estão acompanhando a transmissão na noite de hoje. Eu vou convidar agora, nesse momento, o Sandro, que irá fazer a prece inicial. Seja bem-vindo, Sandro. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pela presença do Sérgio. Mais uma vez, Sérgio, nossos agradecimentos. Eu que agradeço. Obrigado. Vamos, então, nos preparar para esse momento de conexão com o Criador. Vamos rogar a Deus que nos assista durante a palestra, que a luz divina possa atingir a todos aqueles irmãos que estejam passando por problemas, sejam eles físicos ou espirituais. Atinja também, ó Mestre, a todos aqueles irmãos que precisam de luz, que perderam a esperança, que muitas vezes estão jogados à margem. Que o teu amor, que a lição de hoje possa, de alguma forma, reconduzi-los ao caminho da evolução. Que o Senhor também, ó Mestre, abençoe o nosso palestrante para que ele possa dar o máximo de si no ensinamento que irá passar. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Sérgio, fique à vontade. Tá muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Então, meus queridos, vejam só. O nosso tema hoje, ele tem o título, portanto, Pensamento e Saúde. E eu também coloco, não é, como subtítulos Energia Mental e Vida Saudável, como também o subtítulo Medicina e Espiritismo. Então, para nós começarmos, valeria a pena nós lembrarmos sobre que mundo é esse. Nós vivemos na Terra, a Terra existe há bilhões de anos, e nós somos filhos de Deus, somos ainda criaturas muito imperfeitas e estamos vivendo neste grande educandário, mas ao mesmo tempo um grande hospital, buscando como que a nossa recuperação, o nosso crescimento espiritual, as conquistas que ainda não tivemos, como que oportunidades ou o devido empenho para nós alcançarmos. Então, a espiritualidade, através de Allan Kardec, nos deixou bem claro que a Terra é um mundo de provas e de expiações. Então, na escala dos mundos, nós vamos desde o mundo primitivo, né,
mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos puros. Então, só de olharmos panoramicamente estas gradações de contextos e humanidades e mundos, dentre as muitas moradas da casa do Pai, a Terra ainda se situa como que na condição de um mundo atrasado. Por isso que nós temos esse rótulo ainda de provas e expiações. Então, nós nos lembramos que, a par de o mundo ser este nosso uma grande escola, a espiritualidade muitas vezes nos trouxe a ideia de que aqui, na verdade, é um grande hospital. Ou seja, estamos como que presos a este contexto, nós podemos desencarnar, nós podemos nos desvencilhar do corpo físico por ocasião da morte, mas os nossos espíritos vão sempre para a erraticidade, para o mundo espiritual, e daqui nós não podemos sair, né? E a ideia é de que nós temos o mesmo tipo de realidade durante milênios sem fim, e ainda teremos outros no futuro, como que aguardando a nossa evolução espiritual. Então, a espiritualidade diz, vamos dizer assim, a literatura espiritista, que nós somos exatamente um grande conjunto de espíritos humanos, como que evoluindo neste planeta, ou trazidos para cá de outros orbes, para nós fazermos aqui a etapa escola, mas ao mesmo tempo a etapa da nossa, como que melhora na condição humana, espiritual, e, portanto, a ideia de que um dia, aqui mesmo na Terra, nós já não viveremos as circunstâncias de tantas doenças. Lembrando que nós temos doentes do lado de cá e doentes do outro lado. O que mais nós temos na Terra são hospitais e clínicas, ambulatórios, consultórios. Tanto é que o número de profissionais de saúde no mundo é uma coisa imensa. Por quê? Porque nós adoecemos com frequência. Por quê? Porque nós trazemos do nosso passado as predisposições para nós adoecermos. E quando nós desencarnamos, não é porque nós deixamos um corpo que tinha uma ou mais doenças e vamos chegar no mundo espiritual como que sadios, sãos. Por quê? Porque a doença, ela atinge o corpo, mas ela não é do corpo. Quando nós analisamos a vida apenas com este olhar que é, vamos dizer, de um paradigma mecanicista, materialista, cartesiano, nós só enxergamos o corpo. Por isso que a medicina, que tem mais de 5.000 anos, só tem por objetivo encontrar os problemas a nível da biologia, a nível dos órgãos, dos tecidos, dos sistemas orgânicos, que vão sendo como que atingidos e vão vivenciando as mais variadas enfermidades que nós conhecemos em toda a história do mundo e em toda a história da medicina, porque estas duas histórias, elas correram e correm juntas. Por quê? Porque desde os tempos ancestrais, até em pinturas, em cavernas, pinturas rupestres, nós temos a ideia de pessoas doentes e certas outras pessoas na frente delas, ao lado delas, que são como que
terapeutas, como que médicos, mesmo numa época em que nem se conhecia a medicina propriamente dita, né? Então, vale lembrar que o mundo espiritual também é cheio de doentes. No livro Roteiro de Emmanuel, o Francisco Cândido Xavier, no capítulo chamado exatamente O Grande Educandário, Emmanuel acena com um valor numérico, dizendo que na Terra nós somos 20 bilhões de humanos. Como nós temos 7,7 hoje em dia bilhões de encarnados, pela estatística convencional, o que significa, numa aritmética simples, que nós temos como que 12,3 bilhões de humanos lá do outro lado. E a ideia é de que é tudo muito semelhante. Nós agora estamos aqui e com muita frequência adoecemos do corpo e da mente durante as nossas reencarnações. Mas do outro lado, nós temos uma infinidade de espíritos em condições em que eles também apresentam as mais diversas patologias. E esse entra e sai mútuo, né, de lado a lado, significa que quando as pessoas desencarnam e chegam de novo no mundo espiritual, né, nós não estamos melhores como que por encanto, nós não estamos recuperados dos processos que nos visitaram durante a vida física. Por isso, a noção que é importante para nós, que quem viveu o Alzheimer, por exemplo, quem viveu as doenças cardiovasculares, as neoplasias ou o câncer de uma maneira geral, quem viveu a depressão, a esquizofrenia, como que a dependência química, todos que desencarnam com esses mais variados diagnósticos, seguem doentes do outro lado, porque não basta desencarnar e ficar bem, porque nós levamos para o mundo espiritual quem nós somos. Nós levamos um perispírito onde esteve e ainda pode estar a origem relativa dos nossos males orgânicos, quando do perispírito tudo vai passando para o corpo físico. Além de tudo, as nossas almas mudaram pouco, porque muitas vezes nós vivemos as provas e as expiações e nós não sabemos bem enfrentar isso tudo. Nós temos dificuldades para, em meio a essas tribulações e a esses aspectos de sofrimento, nós realmente fazermos uma mudança interna suficiente para nós termos o nosso perispírito melhor e nós sermos almas que agora se consagrem a uma outra expressão de vida humana. Por isso que a nossa recuperação ela tem sido difícil. Por isso que nós temos na Terra milhares de doenças. Doenças orgânicas, clínicas, como doenças psíquicas, doenças mentais, que também possuem uma determinada contrapartida biológica, né? Mas a origem de tudo isto é a origem espiritual. Então, quando nós nos propomos a trabalhar essa questão pensamento e saúde, nós voltamos para Allan Kardec, não é? E as obras da codificação kardeciana, todas, são muitas, além do Pentateuco kardeciano, e ali nós vamos aprendendo, logo no Livro dos Espíritos, que o pensamento é o principal atributo do espírito.
Nós estamos lidando agora com espíritos humanos. Vamos deixar os sub-humanos, vamos deixar as questões do princípio espiritual de lado, porque esse é um outro universo que não nos interessa de perto por agora, né? Mas é algo lindo de se estudar um dia, né? Quem sabe no futuro, ainda este ano. Mas a ideia é de que tudo começa na essência da vida humana, que é o espírito imortal. O espírito desencarnado, o espírito encarnado, a que chamamos, junto com Kardec de novo, alma. Então, essa é a grande realidade, a realidade última, a realidade primeira, a essência fundamental da vida. Da vida, aliás, de todos os filhos de Deus. Só que nós temos noções de como que outras humanidades, que não a Terra, outras humanidades que tiveram e têm ainda vínculos conosco, né? Nós temos a ideia de que Sírius é uma estrela binária, dupla, e toda a humanidade de Sírius vive muito adiantada em relação a nós. E há milhares de anos atrás, a escória de Sírius foi para a Capela. Muito bem, nós também temos algumas noções sobre Capela e a ideia de que há mais ou menos 80, 150 mil anos, a escória de Sírius veio para a Terra. Os exilados de lá vieram para cá. Alguns ainda são dos exilados de Sírius para a Capela. De tal maneira que a Terra é mesmo um lugar de acolhimento de espíritos muito imperfeitos, de toda uma rebeldia em relação às leis de Deus. E nós estamos fazendo este longo processo de recuperação há tanto tempo. Mas mesmo tão devida e amorosamente acolhidos no planeta Terra, um planeta criado, um planeta dirigido pelo Divino Mestre Jesus, nós ainda estamos como que sofrendo no caráter expiatório da vida humana na Terra, tudo aquilo que é consequência do que nós já vivemos outrora. E o que nós já vivemos foi fruto, e ainda tem sido, claro, das nossas escolhas. E quem é que escolhe? É o nosso espírito, a nossa alma, mas utilizando aquilo que é mais típico do espírito na condição humana, que é o pensamento. Então, nós nos lembramos deste entrelaçamento entre as humanidades, nós nos lembramos do princípio de solidariedade entre os mundos, para nós entendermos que os faltosos, os equivocados, os transgressores contumazes às leis divinas, não é? Foram como que trazidos para cá. Nós todos pertencemos a essa realidade. Então, é importante nós, como que, trabalharmos isso para nós entendermos as dificuldades todas que nós ainda possuímos. Nós somos uma humanidade na Terra que vive aqui há milhares e milhares de anos, como tínhamos suposto agora há pouco. Nós temos, por exemplo, 6.000 anos aproximadamente de história registrada pela escrita da nossa humanidade. E vejam, amigos, nunca tivemos 100 anos de paz. O que eu quis lembrar com isso, e lembro com tristeza, né? As guerras nos acompanham em toda a nossa história. Em que sentido? Nós nunca tivemos um período de um século verdadeiramente de paz.
E isso espelha, denota, né, mostra quem nós somos. Mostra o tipo de espíritos que nós ainda somos. E é por todo esse tipo de dificuldades morais, por todas as questões morais que nos envolvem, e a guerra talvez seja a pior delas, né? A ideia de orgulho, de ambição, de rebeldia, de maldade, né? Que acontece na nossa vida, no dia a dia, há tanto tempo, tanto a nível das sociedades, de um modo geral, nas instituições, nas ruas, nos lares. E, claro, que de um ponto de vista mais amplo, nas guerras, né? Envolvendo uma coletividade muito maior. Né? Todos vocês lembram de inúmeras guerras, revoluções sangrentas, conflitos armados. Então, tudo isso que nós já vivemos, né? Especialmente quando nós vivemos articulando tudo isto, nós havíamos de sofrer as consequências. Elas acabariam acontecendo em alguma época, em algum lugar. Mas a Terra vem sendo um lugar imenso, relativamente, claro, não é? Onde Jesus, como que guiando todo o processo de estágios sucessivos da nossa humanidade e do mundo Terra, ele recebeu, não é? Por todo um amor próprio de um espírito de natureza crística, para que nós tivéssemos o seu acompanhamento amoroso, para que então nós nos recuperássemos quanto à nossa saúde, seja a saúde física, seja a saúde mental. Mas todos os problemas médicos, mais ou menos graves, mais ou menos aqueles decisivos que mudam a nossa vida, que podem, inclusive, gerar tanto sofrimento biológico que pode nos levar à morte, à desencarnação. Pode ser até uma morte súbita. Quando uma pessoa trabalhava, sentia-se bem, de repente leva a mão ao tórax, ao peito, e ela está como que sentindo uma dor precordial, e ela desencarna 10 segundos depois, por aquilo que a gente chama de morte súbita cardíaca, por uma obstrução coronariana aguda, que também nós chamamos de infarto do miocárdio. Outros vão padecer durante anos, às vezes, por causa de um tumor que fez com que tivesse que surgir, haver uma cirurgia para a retirada dele, a quimioterapia, a radioterapia e assim por diante. Então, existem pessoas que já nascem com doenças congênitas, especialmente no campo da neurologia e no campo da cardiologia. Existem outras áreas também, mas essas são as mais comuns. De onde vem isso? A pessoa nem chegou direito ao mundo. Hoje a medicina avançou muito no seu aspecto como que mecanicista, materialista, que nós conseguimos fazer diagnóstico por ultrassom feito no pré-natal de rotina, com problemas intrauterinos. E, às vezes, a criancinha, o embrião, mais o feto do que o embrião, ele vai ser contemplado por um procedimento cirúrgico, às vezes. Ou, então, espera-se o parto, a cesariana, e aí a criancinha mal é recebida na sala do seu nascimento e ela já vai, horas depois ou dias depois, ser operada do coração, um coração que é do tamanho de uma noz, de tão pequenininho.
Então, eu estou me lembrando de questões que têm a ver com o nosso tema, pensamento e saúde, para nós termos uma ideia de que nada é por acaso, que o mundo, o universo divino é regido por leis e que nós, em qualquer época, em qualquer lugar do universo, somos como que passíveis de sofrer os efeitos da realidade nossa. Não é o mundo que nos faz adoecer. Não são obsessores, que têm todo um papel, claro, no processo de adoecimento. Um dia nós podemos, talvez hoje ainda, conversar um pouco sobre isso, mas a ideia de que essa questão do adoecer é muito nossa e é de um mundo atrasado, chamado de provas e expiações. Toda doença é expiatória, todas, sem exceção. Mas nem todas as expiações são problemas médicos e, portanto, doenças. Uma pessoa pode sofrer um acidente grave, né, de 1000 formas diferentes, especialmente no nosso mundo hoje, por meios de transporte, né? E essas pessoas, elas vão viver, às vezes, um instante e desencarnam pelo politrauma, né? Aqui no nosso Rio de Janeiro, como em outros lugares, né, do Brasil, balas perdidas e pessoas desencarnando instantaneamente. Elas não adoeceram antes, mas algo desse tipo é sempre uma expiação, porque vai interromper os projetos, os sonhos, vai gerar angústia, vai gerar dificuldades, mesmo logo no mundo espiritual de imediato. E não é bem uma doença, né? Então, o nosso panorama, em termos do planeta Terra, é um panorama muito ainda de atraso e de sofrimento, né? Especialmente em tudo que tem a ver com os nossos erros, com as transgressões às leis divinas. E é isso que vem nos causando os mais variados problemas médicos. Então, reparem, uma curiosidade, para a gente seguir trabalhando nisso. Nós temos a hipertensão arterial. Em medicina, nós chamamos de hipertensão arterial sistêmica. É uma doença. E, em geral, para a maioria dos casos, não há cura. Há tratamento. E a pessoa que tem a hipertensão mesmo, ela vai necessitar de remédios para o resto da vida. Então, se ela se torna como que hipertensa aos 35 e ela vive até os 80, não é? Medicamente é recomendável que jamais deixe de prestar atenção nos seus medicamentos prescritos e para uso diário. Ou seja, nós temos uma epidemia de hipertensão há décadas na Terra. Sabemos muitas coisas sobre a hipertensão, mas em 95% dos casos do mundo, nós não sabemos a origem. Vejam só. É a mesma ideia de uma outra epidemia que é a do diabetes. O diabetes mellitus está em todos os lugares. Nós sabemos da insulina, do pâncreas, da dieta, do exercício, das medidas rotineiras da glicemia para o controle glicêmico, mas nós não sabemos de onde vem. A insulina falta, ou a insulina não funciona, mas por quê? De onde? Ninguém sabe. Vamos saber quando? Quando nós entrarmos como que no contexto espiritual da vida. E aí nós vamos entender melhor realmente tudo. Reparem, a depressão
é hoje a doença mental mais comum no planeta. É uma montanha de casos. A depressão é problema de saúde pública de todos os países do mundo. Todos. Países ricos ou pobres. De tal maneira que os psiquiatras supõem que a depressão, que é tão importante, porque ela pode gerar outros problemas médicos, porque a pessoa que tem depressão, se tem outros problemas, não sabe se cuidar. Mal cuida da sua depressão. E se ela tem hipertensão, diabetes, arritmia cardíaca ou doença cardiovascular, outra, ela vai ter uma evolução pior porque ela tem depressão e não sabe se cuidar. Tanto quanto a questão do suicídio. 2/3 dos casos de suicídio no planeta Terra aconteceram a partir da depressão, com diagnóstico e tratamento, mas muitas vezes sem o diagnóstico e daí sem o devido tratamento. Então, com isso, nós estamos tentando lembrar que tudo, na verdade, tem a ver com as questões espirituais e que a medicina vai dar um grande salto qualitativo. De certa maneira, já está dando. Quando nós entendermos as razões espirituais do sofrimento em geral, de tudo que é expiatório e até provacional. Mas nós vamos entender melhor mais adiante. Nós já estamos como que num limiar de um paradigma novo, que é um paradigma espiritualista, eu até diria melhor, avançando no tempo, um paradigma médico-espírita, um paradigma espírito e matéria, mente e corpo. E quando a gente fala espírito, matéria, mente e corpo, nós estamos no tema. Qual o tema? Pensamento. Então, quando também nós nos lembramos de Jesus de novo, né? E que bom que a gente pode lembrar dele todos os dias, não é? Agradecendo todo o amor que ele tem pela humanidade e por cada um de nós, nós lembramos do Evangelho quando em alguns versículos, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, nós vamos encontrar ele recomendando aos apóstolos, também aos discípulos, para depois a toda a cristandade, amai, vigiai e orai. Então, todos esses 3 grandes elementos sugeridos por Jesus, amai a todos como eu vos amei, a ideia de vigiar. Vigiar o quê? Senão os pensamentos. E ele também recomendava a prece como um mecanismo de prevenção de doenças. Ele também falava como que da oração para que nós elevássemos o nosso padrão vibratório, para que nós nos imunizássemos em relação aos problemas todos da vida humana, para que nós tivéssemos uma ressonância psíquica, mental, com os espíritos protetores, os anjos de guarda, os espíritos familiares, benévolos, benfeitores, porque ele conhecia não só a nós e as nossas dificuldades morais, mas ele conhecia todo o contexto espiritual da Terra. E a ideia de que era já há 2000 anos, como ainda é hoje. Até porque 2000 anos, por um lado é muito, mas por outro lado é pouquinho para certas questões. Então ele sabia muito bem o quão nós seríamos vulneráveis a uma espiritualidade inferior e oculta
aos nossos olhos se nós não nos cuidássemos da prevenção dos mais variados problemas humanos, se nós não orássemos e vigiássemos. Então, nós estamos hoje, na medicina contemporânea, entrando em questões lindas que vão nos acompanhar no futuro como um todo. Hoje, em cardiologia e em psiquiatria, mais do que em outras especialidades, nós estamos trabalhando a questão de religiosidade e espiritualidade e saúde e doença. Então, em congressos de cardiologia de cidades, que são as capitais do Brasil, às vezes até em cidades menores, como também em eventos de alto nível internacionais, mais do que em outras, mas na área da cardiologia e da psiquiatria, nós temos salas nestes grandes eventos em que nós e outros colegas estamos como que estudando com os demais sobre essa linda fronteira. Por enquanto, e muitas vezes, sem falarmos abertamente na doutrina espírita. Às vezes, sim. Posso contar para vocês uma ou outra experiência nesse sentido. Mas em termos de espiritualidade, religiosidade, tudo isso já se contempla. E o que essas duas expressões trazem? O que a religiosidade, que é diferente de religião, e espiritualidade significam em termos de nós estudarmos melhor para termos menos problemas médicos, mas se já estamos doentes, o quanto religiosidade e espiritualidade ajuda na cura, a um nível de cura que seja próprio dentro das leis divinas, dentro da ideia como que da nossa condição de nos recuperarmos a níveis mais ou menos profundos, né? A palavra cura nós temos que ter mais um pouco de cuidado, porque muitas vezes o que a medicina comum pensa que é cura, não é. E se nós não buscamos a grande mudança íntima, de reforma, de reeducação moral, quanto a pensamentos, sentimentos, escolhas, atitudes, a doença volta, porque ela continua na nossa vida profunda, íntima, a nível do perispírito e a nível, às vezes, claro, da nossa alma em si. Então, meus amigos, nós estamos lembrando aqui alguns aspectos, né, para que nós possamos seguir um pouquinho mais adiante, tendo em vista o nosso tempo. Neste que é o slide título, nós estamos vendo uma imagem em cima, que é uma imagem de ressonância nuclear magnética, que é um método lindo para olhar para dentro do cérebro. Como se pode, com o mesmo método, se perscrutar todas as áreas do corpo físico. Mas quando nós olhamos, nós podemos encontrar saúde e doença com qualquer exame complementar em medicina. Pode ser tomografia, ultrassom, ressonância, PET scan, podem ser exames de laboratório, mas nós nos lembramos, tudo isso examina tão somente o corpo físico. E o corpo físico, hoje, num check-up, ele pode ser inteiramente normal. E aí o médico diz ao paciente, olha, você não tem nada. E aí ele sai para casa, ela, satisfeitos, né? E pode acontecer que daqui a 2 anos ou menos, nós tenhamos, por causa de uma divisão celular
anômala que acontece nas células do corpo de qualquer órgão. E se o sistema imunológico ele não for competente por um problema espiritual de vidas passadas, pendendo para a vida atual, e aí o que acontece? Aquela divisão celular, se ela não for englobada e extinta, ela gera uma proliferação celular tumoral. E daqui a meses eu posso ter no fígado, no pulmão, no cérebro, no intestino, de qualquer um tumor de 6, 8 centímetros. Um tumor maligno, inclusive, que vai demandar o quê? Todo um sofrimento expiatório, problemas para a pessoa, problemas para a família, né? Que vai viver o drama junto. Então, nós estávamos recordando, e vale a pena uma ideia, existe uma especialidade que poucos praticam, mas que tem a ver com o modelo novo e que inclui o nosso tema. Então, assim como eu tenho gastroenterologia, psiquiatria, cirurgia vascular, cirurgia geral, pediatria, e eu tenho a cardiologia, a neurologia, eu tenho também a ideia de outras especialidades, e uma delas se chama psiconeuroimunoendocrinologia. Por que essa especialidade surgiu? Porque a medicina foi avançando e nós fomos vendo que estas coisas são integradas. Então, o que é o psiquismo dessa área? Psiconeuroimunoendocrinologia. Dependendo de quem eu sou, do que eu, portanto, penso, do que eu já pensei, do que eu já gerei em outras vidas, do que eu tenho feito agora, das minhas escolhas atuais, eu posso, como que, causar um prejuízo neurológico e imunológico. E um prejuízo imunológico é um sistema de defesa deficiente. E, por causa disso, pode surgir uma doença muito grave, que possa até, apesar da oncologia moderna ser muito eficiente, pode levar a muito sofrimento e até a morte. Então, nós também nos lembramos que essas questões todas, elas se correlacionam. E o mecanismo central é o nosso espírito, que o que ele faz de mais importante é o pensar, não é? E nós, então, vamos seguir um pouco adiante na projeção dos slides para vermos uns detalhes a mais. Mas eu só queria aproveitar a imagem ali da ressonância para dizer para vocês que daqui a uns 20, 25 anos, eu até brinco dizendo, não, daqui a 22 anos, nós vamos ter uma ressonância ou uma tomografia que nós vamos colocar o paciente na câmara, né, de exame, tenha ele a idade que tiver. Só que, além de podermos examinar o corpo por dentro, nós vamos examinar o perispírito. Quando a medicina, a civilização, for capaz disso, nós vamos obter um ganho extraordinário. Porque nós vamos observar tudo aquilo que, quando nós reencarnamos, trazemos para a nova vida, com um novo corpo. Mas a partir de um perispírito todo alterado, que resume todos os erros antigos. E aí nós vamos detectar os problemas no perispírito antes que eles adoeçam o corpo do reencarnado. E o que eu vou ganhar com isso? Eu vou buscar todo um conjunto de metodologias terapêuticas visando ainda nem o corpo, porque ele ainda não adoeceu, mas visando o perispírito.
E aí nós vamos voltar para Kardec. Quando no Livro dos Médiuns, ele trabalha a questão do magnetismo de cura, como ele chamou, do magnetismo terapêutico. Não é? Toda a história do magnetismo na humanidade, de Mesmer, não é? Dos magnetizadores contemporâneos de Kardec. Ele mesmo, Kardec, como está na Revue Spirit, ele era um magnetizador desde os seus 19 anos. Dos 19 até todo o restante, mais ou menos 35 anos, ele conhecia, estudava e se dedicava ao magnetismo, a ponto de dizer que o magnetismo e o espiritismo são como que uma ciência só. Mas esse é tema para nós nos debruçarmos num outro momento. É um tema lindo, tipicamente médico, da ciência em geral também, e que envolve, não é, as ciências espirituais e, claro, com mais razão ainda, o espiritismo. Então, vocês vão lembrar daqui a 22 anos, quando nós formos capazes de analisar o perispírito em si. Já que nós estamos falando nele, e nós tínhamos visto que ele é como que modificado pelo que nós pensamos. Quem pensa? A alma, o espírito, não é verdade? Mas dependendo dos padrões mentais, nós vamos corromper o perispírito. Mas, por outro lado, num parâmetro melhor, fruto do avanço moral, nós vamos como que abençoando e protegendo essa matriz divina que todos os espíritos no planeta têm, do lado de lá e do lado de cá, claro. Então, tudo isso é relevante para nós irmos como que mesclando as noções que a vida nos foi dando, mas com a base doutrinária espírita. E aqui embaixo vocês veem um outro desenho com o movimento. Isso tem a ver com a física moderna, tem a ver com um símbolo da mecânica quântica, que nós não vamos examinar hoje, mas eu preciso conversar com vocês algo em seguida, enquanto temos tempo, então eu vou correr um pouquinho, para que nós, então, possamos ver com mais detalhe alguns aspectos. Quando eu mostro esse slide, é natural que vocês fiquem impressionados. Eu queria lembrar para vocês, todos eles, homens e mulheres, foram meus pacientes. Trabalhar em medicina, né, ao longo de muitos anos, é se deparar com questões muito diferentes do normal também, não só. Então, todos esses pacientes receberam o que havia melhor da medicina, né? E todos eles tinham problemas espirituais muito sérios e que foram, numa determinada abordagem, pelas reuniões mediúnicas sérias, como dizia Kardec, em algum momento auxiliados. Mas eu coloquei assim em conjunto para que a gente saiba que nós estamos falando de coisas sérias, coisas delicadas, coisas que envolvem sofrimento. Então, existe paciente tirado da rua, caquético, existe um paciente com hanseníase ou lepra, uma senhora na Santa Casa com o bócio benigno da tireoide, o Rodolfo numa situação entre a vida e a morte, uma pessoa no pós-operatório, uma gangrena num pé diabético e uma senhora com a enfermeira em azul sendo cuidada, vítima de uma explosão. Muito bem, quando nós olhamos para cá, vale a pena
pequena viagem, não é? O que é o pensamento segundo o que existe do conhecimento humano? Então, buscando Descartes, né? André Descartes, meio milênio atrás, filósofo de grande importância na história do pensamento, vejam como ele tem a ver com o Livro dos Espíritos, quando ele diz: a essência do homem é pensar. Essa frase é igual ao que está na codificação, o principal atributo do espírito. Por isso ele dizia: sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência. Daí essa expressão final, quando ela é mais conhecida do que as outras: penso, logo existo. E é curioso, o encarnado, como ele era na época, e todos nós encarnados, pensamos, então nós existimos. Mas isso também é válido para o mundo espiritual, porque todos lá são iguais, pensam. Então eles também existem do outro lado da vida. Apenas para nós refletirmos, pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma de processo mental, vem da mente do espírito, ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem o mundo. Nós somos co-criadores porque pensamos, pelo atributo divino dos filhos de Deus. E com isso lidar com ele, o mundo, de uma forma efetiva e de acordo com suas metas, planos e desejos. Então, se existe uma maneira de nos vincularmos à realidade, é pelo pensamento e o pensar. O pensamento é construto e construtivo do conhecimento. Ou seja, o pensamento geral da humanidade na história construiu a realidade. E a realidade, por sua vez, retorna e nos ajuda na construção dos nossos pensamentos em qualquer época. O principal veículo do processo de conscientização é o pensamento. A atividade de pensar confere ao homem, vejam que bonito isto, asas para mover-se no mundo e, ao mesmo tempo, raízes para aprofundar-se na realidade. Então, nós não temos aquela ideia dos voos do pensamento. Nós estamos plantados na Terra por causa do corpo físico. Mas nós não vimos, como que na codificação, Allan Kardec deixando tão bonito para nós também, a ideia de que onde estiver o nosso pensamento, é aí que o nosso espírito estará. Então, isto é algo muito precioso para nós. Muito bem, etimologicamente, pensar significa avaliar o peso de alguma coisa, ajuizar, por exemplo. Em sentido amplo, podemos dizer que o pensamento tem como missão tornar-se avaliador da realidade. Por isso que quando as pessoas têm transtornos mentais que embaraçam a condição do pensar, elas vão viver as consequências naturais disso. Casos mais simples ou mais graves, gerando todo tipo de consequência, não é? Porque nós perdemos uma ideia a respeito da realidade e não saberemos como que nos entrosar às questões do mundo real. Quando nós olhamos para cá, meus amigos, a ideia da condição tríplice do encarnado. Então, se eu falar numa universidade federal em medicina, numa sessão clínica
ou discutindo um caso clínico, e eu falar que o paciente tem problemas no pensamento porque o seu espírito, a sua alma estariam doentes, ninguém vai acreditar em mim, porque nós não chegamos ainda nesta fase. Daqui a algumas décadas ou séculos chegaremos. Então, os pensamentos são imaginados pela ciência oficial, acadêmica, comum, como uma secreção do cérebro, como uma coisa que é produto do que tem aqui dentro da cabeça de todo mundo. E nós já aprendemos que quem pensa não é o cérebro. Os pensamentos, é verdade, eles têm uma interação com o cérebro humano, mas a origem é do espírito. O perispírito também tem cérebro. Os pensamentos do espírito ou da alma passam, interagem com o cérebro perispiritual, mas vão ganhando a realidade do corpo e vão, como que os pensamentos, nos guiando em todos os sentidos. Até em questões simples. Quando eu digo, olha, eu quero ir lá, não é? Então, o meu corpo inteiro, havendo condições, o meu pensar, a minha vontade, o meu sentir me direcionam para um deslocamento, para um lugar qualquer, e o meu corpo se movimenta pelo sistema nervoso central e periférico, e daqui a pouco eu estou, vamos dizer, no shopping, né, indo buscar um produto que me pareceu necessário. Seguindo adiante um pouquinho, vejam ali, pensamento. Agora nós vamos um pouco mais adiante. É uma radiação da mente espiritual. Tem a ver com corpo mental. Corpo mental tem a ver com alma e perispírito ao mesmo tempo. Radiação eletromagnética. Então como é isso? De onde nós podemos pensar isso? Em primeiro lugar, André Luiz. André Luiz nos falou muitas vezes que o pensamento era uma radiação eletromagnética. Radiações eletromagnéticas são como as ondas de rádio, as ondas e os elementos ou radiações dos raios X, dos raios catódicos, dos raios cósmicos, das luzes e cores do espectro do arco-íris, por exemplo. Tudo isso é radiação eletromagnética. Portanto, tem uma natureza, como vimos ali, uma natureza dual. Funciona como onda, por isso a telepatia. Funciona como partícula infinitesimal, quântica, mas porque tem partícula, porque no fundo é partícula também, interage com a matéria. Vocês lembram que eu dizia que tantas doenças a gente não sabe a origem? É como Emmanuel lembrou em vários dos seus livros, que nós podemos abençoar as células, mas nós podemos, pelo padrão mental, corrompermos as nossas células físicas, antes corrompermos as células do nosso perispírito. De tal maneira que toda a radiação eletromagnética está associada a um campo eletromagnético, a uma força, a uma interação, a uma energia. Então, quando a gente pensa em energia mental, potência mental, tudo isto tem a ver com as questões do eletromagnetismo. Portanto, aquelas partículas nós chamamos de fótons. E do centro coronário, no alto da cabeça, para a córtex cerebral, do sistema nervoso para todas as células, mas também irradiando para fora. Tanto é que as ondas levam o pensamento e levam a nossa alma junto, como vimos com Kardec, lembrando dele agora há pouco. Daí a ideia de uma senoide, né? A ideia de algo que nos ajuda a visualizar essa questão. E aqui a noção
não é, de dentro da cabeça as condições como que profundas, gerando os pensamentos em si. Então, nós colocamos também pensamento é como ondas de rádio, de raio-x, raios cósmicos, e tem propriedades de onda e de partícula. Irradia-se a curtas e grandes distâncias e interage com a matéria, especialmente o corpo físico, a sua vizinhança, e no mundo espiritual, onde a matéria é mais sutil, a interação é enorme. Muito bem. E como lembrávamos, é o atributo essencial do Espírito Eterno com Kardec. E eu coloco propulsor e construtor da vida, da evolução e do universo, na Terra e em qualquer parte. Porque agora nós já não estamos pensando apenas nos espíritos que vivemos no planeta Terra, que somos ainda muito imperfeitos e muito limitados no nosso pensar e no nosso sentir. Nós estamos agora pensando em todos os filhos de Deus no universo, porque estas são características universais. E por último eu coloco ali Kardec, na Revista Espírita, dezembro de 1868. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. O que é uma frase bem interessante e razoável para nós. E a pergunta 89, nós já tínhamos lembrado, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E aí a espiritualidade responde, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, e o pensamento é um atributo. Quando nós comparamos o ser humano com os animais de maior evolução, como os macacoides, os símios, orangotango, chimpanzé, mico-leão dourado e outros congêneres, o gorila, né? Nós nos lembramos que o ser humano, na condição hominal, se existe uma característica dele, é que ele pensa o tempo todo. É o que nós chamamos de pensamento contínuo. De tal maneira que, lembrando ali da evolução do princípio inteligente, Deus individualiza o espírito humano, criado simples e ignorante. Só essa frase, isso é um estudo para nós nos reunirmos em algum momento, quem sabe. Pensamento contínuo, consciência de nós mesmos e livre-arbítrio. Se existem características típicas que os sub-humanos não têm, são essas que estão ali, como que pertinho da gente, para nós analisarmos. Olhem conosco aqui a ideia das relações do pensamento em questões da vida humana. E vejam se não é verdade. Ideias, raciocínio, conhecimento, ações, atitudes, escolhas, decisões, vontade, memória, consciência, intuição, comunicação espiritual, deslocamento espiritual, projeções mentais, saúde e doença, evolução material, evolução espiritual, sentimento. Então, esse diálogo, ele lista para nós aspectos fundamentais da vida. E, quanto a eles todos, nós temos toda como que uma relação propriamente com o pensamento em si. Só para irmos mais adiante um pouquinho, né, pedindo licença a vocês todos e aos nossos anfitriões, eu não queria deixar de lembrar de André Luiz. E aí nós olhamos ali evolução em dois mundos. Vejam que lindo. André nos ensinando e dizendo, é fluido mental ou matéria mental que tem a sua ponderabilidade e as suas propriedades quimioeletromagnéticas específicas, definindo-se em unidades mensuráveis, como na tabela periódica da química. Lembram?
tabela periódica de Mendelejev. No plano terrestre, é André Luiz. No mesmo livro, A Partícula do Pensamento, pois como corpúsculo fluídico, tanto quanto o átomo é uma unidade na essência, a subdividir-se, porém, em diversos tipos diferentes, conforme quantidade, qualidade, comportamento e trajetórias dos componentes que a integram. No mesmo livro, ele compara como o átomo, o urânio enriquecido, não é? Ele serve para a radioterapia, serve para as usinas nucleares que mantêm a energia para cidades muito grandes, como metrópoles do mundo inteiro, mas a bomba atômica foi a lamentável expressão de uso de um avanço da ciência para a guerra, para, vamos dizer, o prejuízo alheio. Então, o pensamento também ele compara para o bem ou para o mal. E aí ele vai lá embaixo dizendo que a partícula, embora viva e poderosa, se derrama do espírito que a produz. Olha que bonito. E aí ele vai dizer que dá forma e natureza para o bem ou para o mal, convertendo-se em fluido ou gravitante opressor ou libertador, ou ácido ou balsâmico, ou doce ou amargo, alimentício ou esgotante, vivificador ou mortífero, segundo a força do pensamento e do sentimento. No outro livro, Nos Domínios da Mediunidade, ele diz, ele fala uma comparação com a lâmpada comum do teto. A nossa alma, enquanto a lâmpada ilumina e oferece os seus fótons de luz para o ambiente, no espaço físico, a nossa alma processa a ideia radiante, lança no espaço mental. O quê? Os princípios espirituais, pelas irradiações. Quando nós oramos, quando nós somos gratos, quando nós estamos pensando com amor e carinho nas outras pessoas, quando nós estamos como que impondo as mãos no passe terapêutico, na fluidoterapia, magnetizando a água, nós estamos funcionando, como ele diz aqui, como uma usina para elementos físicos e para elementos irradiadores. Por que existem reuniões de preces e irradiações? Por que os templos, os grupos de fé, podem se reunir diante de um altar qualquer, ou fundamentalmente no altar íntimo, e irradiar saúde, virtude, a bem dos pacientes internados, por exemplo, agora, no mundo inteiro, vítimas da pandemia? Pensemos nisso. E ali ele diz que o pensamento não escapa à realidade corpuscular. Muito bem, agora é Emmanuel, num livro lindo, Pensamento e Vida. Emmanuel diz de novo, é o gerador dos infracorpúsculos, ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, saúde ou doença, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. Ali, a composição tríplice, de novo, os vícios mentais, atitudes destrutivas, gerando lesões perispirituais, além de outras questões, como desajustes emocionais e relacionamentos difíceis. Ação e reação. E aí nós vamos vendo Silas. E aqui uma observação talvez tenha que ser uma das últimas, né? No livro Ação e Reação, Silas diz: força viva e atuante cuja velocidade é maior do que a luz. Então, quando a velocidade é maior do que a luz, a velocidade no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo, significa que já é quântico, já não é
um fenômeno descrito pelo eletromagnetismo que é clássico, é de antes da física nova, da mecânica quântica e da teoria da relatividade na história da física. Então, se fosse clássico, já seria algo que nos ajudaria a entender o pensamento. Mas, sendo quântico, permite um avanço extraordinário de entendimento, mas nós não vamos poder aprofundar muito isso. Seria desejável, podemos combinar mais adiante. Então, ele diz, força viva e atuante, cuja velocidade, ele falou isso em diversas obras, supera a da luz, emitido por nós, o pensamento, volta para nós mesmos, compelindo-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, fixando-se no espírito quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo e da nossa atenção. E ele conclui, toda mente é dínamo gerador de força criativa, produzindo o pensamento que atua à feição de onda projetada com velocidade muito superior à da luz. Eu vou apenas passar alguns slides para que a gente tenha uma ideia para onde nós iríamos, né? Aqui um livro da FEB, que é uma leitura obrigatória para que nós conheçamos a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Nós estamos na crosta, mas existem o umbral inferior, umbral médio, umbral superior, trevas e abismo, arte, cultura e ciência, amor fraterno universal, diretrizes do planeta. Tudo isso que eu estou passando aqui, tem a ver com pensamentos. Tudo isso é consequência de quem nós somos e, portanto, de como e o que nós pensamos ao longo da nossa longa história. Aqui uma figura da colônia Nosso Lar também. Quando nós olhamos para cá, não é claro que é um espírito feminino translúcido no mundo espiritual e que há de estar bem. E isso tem a ver com o seu padrão mental. Nós poderíamos examinar num outro momento um experimento a respeito de tentar mostrar a característica quântica do pensamento, mas não teremos oportunidade hoje. A ideia de ter se descoberto que a velocidade dos fenômenos quânticos é 10.000 vezes a da velocidade da luz, o que é muita coisa a mais. Uma experiência feita na China, pensamento como onda e a bibliografia consultada, coisas bonitas de nossa irmã Joana de Ângeles, a ideia, o homem semeia um pensamento e colhe uma ação. Semeia um ato e colhe um hábito. Semeia um hábito e colhe um caráter. Semeia um caráter e colhe um destino. Tudo que a gente está vendo deste autor é uma ideia do entrelaçamento entre o pensar, o existir, o colher e o encaminhar-se para esta ou aquela direção, dependendo do que nós estamos gerando dia após dia. O paradigma mente-corpo, definição de saúde, trabalhos médicos interessantes, medicina, mente e corpo, interação, a espiritualidade e tratamento, cura em medicina, o que é o pensamento, a célula, biofótons, bióforos, religiosidade. Vejam lá, quem é doente? É a alma ou o espírito encarnado? Claro. E há sempre algo que nós poderíamos continuar refletindo sobre isso, que talvez o façamos mais adiante. Tratar a alma tem a ver com o pensar e o sentir. O trabalho de cura é peculiar a cada espírito, é André Luiz também. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão de consolo
da instrução e do alívio, mas em Os Mensageiros, no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Emmanuel, nosso corpo espiritual em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Pensamento, o artífice do destino, nós somos o que pensamos, se pensarmos melhor, melhor seremos. Isso é lei básica do pensamento. E nós nos lembramos de Veneranda, no livro Nosso Lar, quando ela, numa tarde de domingo, ela reúne toda a colônia. E vocês lembram que leram a obra. Qual foi o tema que ela escolheu e fez, naquela altura, a sua preleção? Justo o nosso tema de hoje, o pensamento. Por último, lembrando conosco, a alma é como um tear encantado, no qual podemos tecer nosso futuro da forma que quisermos. É isso, meus amigos. Muito obrigado. Nós vamos, como que, devolvendo a palavra aos nossos amigos, queridos anfitriões, e que nós possamos, então, aproveitar, talvez, uns minutinhos para respondermos algumas questões. Meu amigo, tudo contigo agora, hein? Muito obrigado, Sérgio, pela explanação. Acho que foi bastante construtiva para o nosso crescimento interior. E surgiu uma pergunta, aliás, temos algumas. Vamos ver se há tempo para poder respondê-las, né? O pensamento pode reverter uma doença já existente? Olha, poder pode, mas depende de qual doença, depende em que estágio ela está, depende de quem é e da sua história, aquele que está doente, no sentido de suas condições íntimas, da sua potência mental, do seu merecimento e de tudo aquilo que está relacionado a essa doença de agora. Seja ela uma doença clínica, seja ela uma doença psíquica. A doença clínica é mais difícil de haver uma recuperação meramente pela mudança dos padrões mentais, não é? É claro que a mudança para melhor, não é? As orações, o merecimento, isso pode trazer ajuda espiritual de cima para, como que, uma melhora clínica, uma diminuição de sinais e sintomas daquela doença, uma resposta médica melhor. Mas no estágio em que nós estamos, estágio de condição espiritual, é muito difícil que nós, uma vez a doença instalada ainda mais no corpo, que nós consigamos grandes mudanças para melhor. Por isso que nós temos que nos valer desse grande conjunto que está aí à nossa disposição. A medicina tradicional, a medicina convencional, acadêmica, e os recursos da medicina espírita. Leia-se reuniões mediúnicas para atender o caso, porque há sempre espíritos junto daqueles que estão com os problemas médicos mais importantes, por causa de questões antigas do passado, tanto quanto a ideia de que nós podemos e devemos buscar o passe, a água fluidificada, as cirurgias espirituais nos moldes de alguns grupos do Brasil, de outros lugares até, mas muito tipicamente aqui, como o grupo
de Birigui, onde os nossos amigos trabalham de uma maneira tão bonita, né? Então, tudo isso pode ajudar a reverter. Mas o pensamento sozinho, ele vai agir mais para a prevenção de outros problemas no futuro, de mudança de constituição perispirítica, para que não haja tanto sofrimento depois. Mas os males de agora é melhor que nós busquemos os outros recursos. Uma outra pergunta é para falar sobre as doenças autoimunes. Muito bem. As doenças autoimunes, elas são um punhado delas, né? Nós temos o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerodermia, a artrite reumatoide, a dermatomiosite. Nós temos um pequeno conjunto. Todas elas têm algo em comum, e é a formação de anticorpos que deveria, como que nos defender dos micro-organismos, por exemplo, bactérias ou vírus, e elas acabam olhando para dentro, né, e achando que as nossas células do coração, da pele, do cérebro, dos glomérulos nos rins, elas são como que inimigas. Elas ficam perturbadas, se é que nós podemos dizer assim, e elas vão auto-agredir células, tecidos e órgãos. E isso é grave. Então, existe lúpus leve? Existe. Mas existe moderado, grave e uma glomerulonefrite lúpica, a pessoa, geralmente mulher, pode desencarnar precisando de diálise muito tempo e acabando por não conseguir durar ou viver na Terra muitos anos. Né? Existe artrite reumatoide com pouca dor ou casos graves com muita dor articular e outras complicações também. Então, do ponto de vista dessas doenças, tudo é kármico. E a gravidade é proporcional à dívida kármica. Então, o pensamento nisso tudo é buscar ajuda médica, ajuda do centro espírita, em todos os aspectos possíveis, mas, claro, se eu não busco a minha recuperação moral, a minha melhora pela evangelização ou por outras bússolas morais, de outras crenças também, mas que impliquem numa renovação íntima, pessoal, né? Se eu busco isso tudo, eu tendo a ter uma evolução melhor. Então, hoje em dia, nós estudamos como que a prece, a meditação, a empatia, a caridade, como elementos para melhorar as nossas doenças. E qual é o meio que o nosso todo utiliza para uma melhora desejável de qualquer problema, como as doenças autoimunes? O padrão dos nossos pensamentos. Como vimos com Emmanuel, ele é terapêutico. É um banho de bons fluidos e pensamentos que tenderão a fazer um bom efeito. Agora, existem outras variáveis. Vou ter o merecimento suficiente para que isso mude todo o cenário clínico, caso a caso, para se avaliar e se procurar ajudar devidamente. Nós estamos caminhando para o final já, convidando o Sandro para dar o seu boa noite final. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma palestra esclarecedora, né, que possa servir a muitas pessoas, que fique um conforto, porque é um sinal, é um indicativo de que nós podemos modificar nosso paradigma evolutivo. Basta uma transformação interna, uma transformação de ação.
Isso já é uma coisa muito importante e está baseado naquilo que nós ouvimos de você. Nosso muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Sandra. Muito obrigado, Vanderlei, também. E a todos os amigos que estão como que nos acompanhando, né, nessas breves reflexões. A gente faz um pedido agora para que o Sérgio faça a prece final. Muito bem, vamos lá. Eu agradeço essa oportunidade também. Que nós, então, meus amigos, nós que estamos ativos durante o estudo de hoje, atentos, onde quer que nós estejamos, seja qual for a cidade, país, que nós nos vejamos irmãos e amigos, que nós nos sintamos entrelaçados numa ambiência de fraternidade, de comunhão, buscando a paz, a concórdia, as influências espirituais dos espíritos mais elevados. E nós, Jesus, te pedimos, não por nós em si, que já temos recebido tanto, a nossa súplica, Senhor e Mestre, é a favor da humanidade como um todo, vivendo cada um inúmeros dramas pessoais, no âmbito das enfermidades, dos problemas médicos, às vezes dolorosos, tanto quanto complexos. E, portanto, Jesus, que todos aqui que oram agora possam estar doando nossos melhores fluidos, nossas melhores energias, através das ondas portadoras dos nossos pensamentos, que se vão formando como que correntes lindas, percorrendo os céus. Como dizia Pietro Baldi, as noures dos pensamentos coletivos, viajores na eternidade. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, amigos espirituais, só agradecendo, mas ao mesmo tempo rogando-te os préstimos a favor do progresso e do bem de todos os irmãos da humanidade. Muito obrigado pelo encontro de hoje e que possamos, que a vida nos permita, através de lives, ou quem sabe logo a seguir, presencialmente, que estejamos caminhando de mãos dadas, buscando a nossa solidariedade, a nossa união, para que sigamos juntos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos, e que assim seja. E assim, vamos finalizando a transmissão de hoje, agradecendo ao pessoal que nos acompanhou, agradecendo também à Rede Amigo Espírita, que abriu esse espaço para a Seara de Luz, né? E que na próxima semana a gente possa estar aqui novamente. Muita paz a todos. Bem, muito boa obrigado. Noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite.
1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.